O Templo de Ártemis, também conhecido como Artemision, foi um dos mais extraordinários monumentos da antiguidade e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dedicado à deusa Ártemis, associada à caça, à natureza selvagem e à fertilidade, este templo ficava em Éfeso, uma cidade na costa da atual Turquia. Sua construção, destruída e reconstruída várias vezes ao longo dos séculos, reflete a importância religiosa e cultural que ele teve para o povo da região. A história do Templo de Ártemis começa por volta do século VIII a.C., com uma pequena estrutura construída pelos habitantes de Éfeso, dedicada a uma divindade local associada à natureza e à fertilidade, que mais tarde foi associada à deusa grega Ártemis. Contudo, foi apenas no século VI a.C., com o apoio financeiro do rei Creso da Lídia, que um grande templo em homenagem à deusa foi erguido. Esse primeiro templo monumental foi projetado por arquitetos gregos e construído com colunas de mármore em estilo jônico, uma inovação na arquitetura da época. O Templo de Ártemis foi construído com um impressionante estilo jônico e era uma das maiores estruturas de mármore de sua época, medindo aproximadamente 115 metros de comprimento por 55 metros de largura. O templo possuía 127 colunas com cerca de 18 metros de altura, dispostas em 2 fileiras ao redor do santuário central. As colunas e o teto eram ricamente decorados, e acredita-se que o templo abrigava uma grande estátua da deusa Ártemis, representada de forma única, com várias protuberâncias no peito, simbolizando a fertilidade. O templo não era apenas um local de culto, mas também um centro de comércio e um lugar de encontro social e cultural para a população. Em torno dele, desenvolveu-se uma economia movimentada, com comerciantes, peregrinos e artistas que visitavam o local constantemente. Ao longo de sua história, o Templo de Ártemis foi destruído e reconstruído várias vezes. Uma das destruições mais notáveis ocorreu em 356 a.C., quando um homem chamado Heróstrato incendiou o templo com a intenção de tornar seu nome famoso. O incêndio destruiu o templo quase completamente. Curiosamente, a data desse incêndio coincide com o nascimento de Alexandre, o Grande, e, quando adulto, ele ofereceu-se para financiar a reconstrução do templo, embora os efésios tenham recusado seu patrocínio. A reconstrução ocorreu, e o templo renasceu em maior escala e esplendor. No entanto, essa nova versão também não duraria para sempre. No século III d.C., durante uma invasão dos godos, o templo foi saqueado e incendiado. Foi reconstruído mais uma vez, mas gradualmente caiu em desuso com o crescimento do cristianismo na região e a proibição do culto pagão pelo Império Romano. Após o fim do culto a Ártemis, o templo foi abandonado, e muitas de suas pedras e colunas foram reutilizadas para outras construções. Durante a Idade Média, restos do templo ainda eram visíveis, mas grande parte foi enterrada ou usada em construções de igrejas e fortificações. A maioria dos vestígios desapareceu com o tempo, até que em 1869 o local foi redescoberto por arqueólogos britânicos, que encontraram alguns fragmentos da estrutura e artefatos. Embora o Templo de Ártemis tenha desaparecido, sua grandiosidade permanece como um símbolo do esplendor da arquitetura e do espírito religioso da antiguidade. A cidade de Éfeso, onde ele se situava, também se tornou um centro arqueológico importante. Restos do templo e algumas colunas foram transportados para o Museu Britânico, em Londres, onde hoje são expostos como relíquias de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A história do Templo de Ártemis representa não apenas a adoração à deusa, mas também a riqueza cultural e a habilidade arquitetônica da época. Ele sobrevive na memória coletiva como um marco da antiguidade e um testemunho da devoção religiosa e da grandiosidade arquitetônica da civilização clássica.